E no momento nós não temos uma teoria quântica da gravitação, né? Os físicos estão trabalhando nesse sentido, mas ainda não temos essa teoria quântica da gravitação. Bom, e o momento zero da criação? O momento zero da criação, os cientistas chamam de singularidade. Uma singularidade nada mais é do que um nome sofisticado, elegante, para a nossa ignorância, né? Por quê? Como que nós podemos colocar toda a matéria do universo num volume zero, ou seja, uma densidade infinita? Não podemos colocar isso nas nossas equações. As leis da física quebram. Nós não podemos dizer que as leis da física são válidas aí. Okay? Bom, então o estudo da origem do universo toca nos limites da nossa ciência e nos leva a fazer perguntas cujas respostas vão além do domínio da ciência. Por exemplo, o que tem um começo requer uma causa, né? Isso é o que a nossa lógica nos diz. O universo teve um começo, isso nós já sabemos. Bom, então qual foi a sua causa? Se a origem do nosso universo, né, no Big Bang, representa não somente a origem da energia e matéria, mas também do próprio espaço e do tempo, então nós teremos que procurar por uma causa que vai além de espaço, tempo, matéria e energia. Teremos que procurar uma causa que transcende tudo que nós conhecemos do nosso universo físico, né? Energia, tempo, espaço e matéria. Então, nesse sentido, o Big Bang aponta fortemente para uma causa transcendente para o nosso universo. Aqui nós temos uma citação bastante interessante do astrônomo profissional Robert Jastrow. Ele é autor de vários livros de divulgação de astronomia. Ele se considera um agnóstico. Mas dentro desse debate, né, no contexto desse debate, universo eterno e universo que teve um início, ele faz esse comentário. Para o cientista que vive pela sua fé no poder da razão, a história termina como um pesadelo. Ele escalou as montanhas da ignorância, está a ponto de conquistar o pico mais alto. E à medida que ele chega à rocha final, ele é cumprimentado por um bando de teólogos que estavam sentados lá há séculos, né? Bom, Robert Jastrow, ele ainda se considera um agnóstico. Nós poderíamos nos perguntar, será que existe algum exemplo de algum cosmólogo, algum cientista que trabalhou com esse tipo de evidência? E isso o influenciou na sua visão de mundo, né, nas suas crenças? Sim, nós temos um exemplo extremamente interessante. Temos o exemplo do cosmólogo Alan Sandage. Alan Sandage é um dos astrônomos mais famosos ainda vivo. Deve estar com uns 80 anos agora, né? Ele chegou, inclusive, a trabalhar com Edwin Hubble, que fez essa descoberta da expansão do nosso universo. Alan Sandage, ele recebeu da comunidade astronômica um prêmio que equivale ao Prêmio Nobel na Física. E ele foi convidado para participar de uma conferência que estava promovendo o diálogo entre ciência e religião. E para essa conferência foram convidados cientistas céticos, ateus e agnósticos, e outro grupo de cientistas teístas, ou seja, que acreditavam na existência de um Criador. E então, esses palestrantes, eles subiam à plataforma e se dividiam entre esses dois grupos, os grupos de céticos e o grupo dos teístas. E muitos sabiam que o cosmólogo Alan Sandage havia sido um ateu desde criança. E Alan Sandage, ele completamente choca a sua audiência, quando ele se levanta, sobe a plataforma e se senta ao lado dos teístas. E não somente isso, mas aí ele publicamente abre de que havia decidido se tornar um cristão à idade de 50 anos. E então ele comenta, a ciência nos levou ao primeiro evento, mas não pode nos levar além, à primeira causa. O surgimento súbito da matéria, espaço, tempo e energia aponta a necessidade de algum tipo de transcendência. Foi a minha ciência que me levou à conclusão de que o mundo é muito mais complexo do que pode ser explicado pela ciência. E somente através do sobrenatural que eu posso entender o mistério da existência. Muitos cientistas são agora levados à fé pelo seu próprio trabalho. Esse é um exemplo bastante interessante. Bom, até agora nós estamos falando de descobertas do século XX relacionadas à origem do nosso universo. Vamos falar agora de outras descobertas.
até meados dos anos 90, os únicos planetas que nós conhecíamos eram os planetas do Sistema Solar. Isso começou a mudar em 1995 com uma descoberta histórica: o primeiro planeta a orbitar outra estrela normal como o nosso Sol. Né? Então, esse sistema estava a 48 anos-luz da Terra. E após essa descoberta, muitas outras se seguiram. E hoje nós temos mais de 200 planetas extrasolares, ou seja, planetas que orbitam outras estrelas, não o Sol. Bom, isso nos leva a pensar, né, e a questionar: será que a descoberta desses planetas afeta a maneira como nós vemos o nosso próprio planeta? Seria o nosso planeta um insignificante grão de poeira, como bilhões e bilhões de outros, perdido nessa imensidão do cosmos? Ou será que o nosso planeta seria um planeta privilegiado por apresentar todas as características necessárias para hospedar uma civilização inteligente como a nossa? Então, como ver o nosso planeta e a nós mesmos? Quantos desses planetas descobertos até agora, né, mais de 200, poderiam hospedar civilizações, poderiam ser habitáveis? E não somente esses 200 que já foram descobertos, mas os que ainda estão por ser descobertos, né? Bom, grande parte dos planetas descobertos até agora, né, a maioria deles são Júpiteres quentes, ou seja, planetas extremamente massivos e muito próximos à sua estrela, ou seja, nada interessantes para uma vida complexa, para uma civilização inteligente. Não estou falando aqui de vida, qualquer tipo de vida. Nós sabemos que vida microscópica, né, vida bacteriana, pode ser extremamente resistente a algumas condições extremas. Bom, também a maioria desses planetas extrasolares apresenta órbitas muito excêntricas. O nosso planeta tem uma órbita quase circular, e isso é extremamente conveniente para a vida. Mas a maior parte desses planetas descobertos até agora tem órbitas muito excêntricas, o que traz grandes mudanças em temperatura. Bom, para um planeta ser habitável, ele tem que estar na região habitável do seu sistema, que é definida como a região onde é possível a existência de água líquida na superfície do planeta. Então, nós estamos aqui na região habitável do nosso sistema solar. A distância Terra-Sol nós chamamos de uma unidade astronômica, e a região habitável do nosso sistema vai entre 0,95 e 1,4 unidades astronômicas, né? Ou seja, se nós estivéssemos apenas 5% mais próximos do Sol, o nosso destino seria parecido com o de Vênus, condições extremamente inóspitas. Nós iríamos desenvolver um efeito estufa em cadeia, que nos levaria a condições extremamente inóspitas para a vida. Bom, e desses mais de 200 planetas descobertos até agora, quantos deles estão na região habitável do seu sistema? Apenas um até agora, né? Apenas um, que seria o planeta Gliese 581c. Aqui nós temos uma concepção artística mostrando a possibilidade de água líquida na sua superfície. Então, nós podemos dizer que seria o mais parecido com a Terra. Só que parecido entre aspas, né? Porque esse planeta tem 5 vezes a massa da Terra. Então, provavelmente uma atmosfera muito densa. E também este planeta orbita uma estrela anã vermelha, muito menos luminosa que o nosso Sol. Então, isso significa que o planeta tem que estar muito próximo à estrela para receber suficiente quantidade de energia. E, de fato, esse planeta está mais próximo da sua estrela do que Mercúrio está do nosso Sol. Okay? Mas estar muito próximo a uma estrela realmente não é conveniente para a vida, né? Nós sabemos que as estrelas são grandes fornalhas, reatores nucleares. Existe muita atividade na atmosfera de uma estrela, né? Que nós temos a emissão de um flare. E aqui a comparação de tamanho de um flare do Sol com o nosso planeta Terra. Então, certamente não é uma boa ideia, né? Estar muito próximo a uma estrela. O nosso Sol tem características que o fazem uma estrela ideal para a vida. É uma estrela estável na sua luminosidade, solitária. A maior parte das estrelas pertencem a sistemas binários ou múltiplos. A sua massa, composição e idade também são ideais para a vida.
E também o nosso planeta tem várias características, né, que o fazem habitável. Por exemplo, a existência de um satélite massivo como a nossa Lua. No nosso sistema solar, nós temos dezenas de luas, mas existe algo especial a respeito da nossa Lua. Nossa Lua é muito grande, né, comparada ao nosso planeta. E ela tem exercido um papel fundamental em fazer do nosso planeta um ambiente habitável. Ela estabiliza o eixo de rotação da Terra, né? E sem a Lua, nós teríamos drásticas mudanças climáticas durante a história do nosso planeta, que levaria certamente à extinção de vida complexa. Também a presença de gigantes gasosos é extremamente importante para fazer do nosso planeta um planeta habitável. Nosso sistema solar contém 4 planetas gigantes gasosos. Esses planetas são bastante massivos, então eles atraem sobre si asteroides e cometas. Né? Aqui temos o choque de um cometa contra o planeta Júpiter. Então eles limpam o sistema solar, protegendo o nosso planeta de impactos que poderiam trazer extinções. Bom, e além dessas características, existem outras características, né? Um número muito grande de outras características que fazem do nosso planeta um ambiente habitável. Características relacionadas à atmosfera, composição da atmosfera, a existência de um campo magnético, a existência de placas tectônicas, que é extremamente fundamental para a vida, assim como a atividade vulcânica, que permitem a reciclagem do carbono no nosso planeta. Bom, como então a descoberta de todos esses outros planetas extrasolares afeta a maneira como nós vemos o nosso próprio planeta? O quão raro é o planeta Terra? Será que no futuro próximo nós iremos descobrir outras terras, outros planetas similares ao nosso? Ou certamente nós iremos descobrir outros planetas terrestres com a massa próxima da Terra e talvez na região habitável do seu sistema. Mas como nós acabamos de ver, hospedar uma civilização requer um número muito maior de condições, né? Então, se nós considerarmos todas essas condições, né, a ciência do século XX e XXI nos mostra que um planeta como a nossa Terra, né, que é capaz de hospedar uma civilização inteligente, é certamente muito mais raro do que se pensava no passado. Vamos agora à última descoberta que nós vamos abordar nessa palestra. Mas antes de começarmos, eu gostaria de dar um intervalo de 3 minutinhos. Se o seu vizinho estiver dormindo, você cutuca mesmo, acorda, levanta. Vamos esticar as pernas. Vamos dar um intervalo curto de 3 minutos. E nós estaremos falando nesta palestra. É uma descoberta que tem fortes implicações metafísicas. A descoberta de que a possibilidade de vida e as leis da física estão intimamente entrelaçadas. Décadas atrás, os cientistas pensavam que existência de vida e a maneira como o nosso universo funciona, né, a maneira mais fundamental como o nosso universo funciona, as leis da física, a construção do nosso universo, fossem tópicos totalmente não relacionados, independentes. Mas hoje nós sabemos que a possibilidade de vida e as leis da física estão intimamente entrelaçadas. Vamos falar de arquitetura. Antes de construir uma casa, né, um arquiteto vai primeiro trabalhar na planta, né, no projeto, fazer os cálculos. E toda a engenhosidade do projeto está aqui, né, na planta. E aí nós podemos nos perguntar, será que o nosso universo também tem uma planta? Né? Sim, a planta cósmica do nosso universo seriam as leis da física, seriam os valores das constantes da física e seriam as condições iniciais do nosso universo. As leis da física, elas podem ser expressas em forma matemática. Isso é um grande mistério. Por que nós podemos entender as leis da física? Temos aqui uma citação do físico Eugene Wigner. A enorme utilidade da matemática é algo bastante misterioso. Não existe nenhuma explicação racional para isto.
O milagre da adequação da linguagem matemática para a formulação das leis da física é um maravilhoso presente que nós nem entendemos e nem merecemos. Einstein também fez um comentário a esse respeito. Ele disse: o maior mistério do universo é que ele é compreensível. Ou seja, existe uma racionalidade, uma ordem, né, neste mundo. E existe uma racionalidade, uma lógica, uma ordem nas nossas mentes. Por que essa racionalidade externa e essa racionalidade interna se comunicam com o mesmo vocabulário da linguagem matemática? Esse é um grande mistério. É como se nós tivéssemos, por exemplo, um alienígena visitando a Terra. E de repente ele chega aqui e começa a falar português. E nós começamos então a nos comunicar, né? Isso seria extremamente misterioso. Por que falaríamos a mesma linguagem? Então, da mesma maneira, é extremamente misterioso, né? Porque a racionalidade dentro da nossa mente e a racionalidade, a ordem neste universo se comunicam com essa mesma linguagem matemática. Toda a matéria do universo se comporta de acordo com as leis da física. Bom, em outras palavras, as leis da física, elas descrevem toda a ordem que nós observamos, né, no nosso universo. As leis da física, elas têm uma natureza extremamente diferente de, por exemplo, as leis de um país, né? As leis de um país, nós temos livre-arbítrio, nós podemos respeitá-las ou não. Nós podemos parar no sinal vermelho ou passar, né? No caso das leis da física, nós não temos nenhum controle, absolutamente nenhum controle. Então vamos agora apenas brincar na nossa imaginação. O que aconteceria se nós tivéssemos algum controle sobre as leis da física? Nós sabemos que nós não temos. Por exemplo, se você pula da janela do 10º andar de um prédio, você cai e você morre, né? Não importa se você queira ou não, não importa se você goste ou não, não importa se você entenda, né, as leis da gravidade, não importa se você concorde ou não, né? Ou se você acredite ou não, o seu corpo é feito de matéria, e a matéria se comporta de acordo com as leis da física. E nós não temos nenhum poder sobre isso. O que aconteceria, então, se nós pudéssemos controlar as leis da física por um pouco de tempo? Vamos usar a nossa imaginação agora, ok? Por exemplo, nós estamos aqui observando o 11 de setembro acontecendo. Então, nós observamos essas pessoas desesperadas, saltando pelas janelas, né? E nós sabemos que logo, logo a torre irá colapsar. E nós temos, então, essa máquina que controla as leis da física. Então, você pensa o que eu poderia fazer. De repente, você tem uma ideia que parece um pouco brilhante, né? Por exemplo, que tal desligar a força gravitacional por um pouquinho, só por um pouquinho? Se você desligar a força gravitacional, as pessoas poderão sair pelas janelas, né, e lentamente chegar até o solo. E também as torres não iriam colapsar. Parece uma ideia bastante, né, inteligente, né? Uma ideia brilhante. Quem acha que essa seria uma ideia brilhante? Quem não acha que isso seria uma ideia brilhante? E quem não acha nada? A maioria aqui não acha nada, né? A maioria não acha nada. Ok. Alguns de vocês acharam essa ideia brilhante, tá? Então você vai lá, desliga a força gravitacional por um pouquinho. E assim que você desliga a força gravitacional, o nosso Sol explode como uma bomba atômica. E você mata toda a vida na Terra, além de destruir todas as estrelas no céu, né? Além de destruir todas as estrelas no céu. Bom, qual é o meu objetivo aqui? O meu objetivo é tentar mostrar que tudo no universo está conectado. Para controlar as leis da física, boas intenções não bastam, né? É necessário um super intelecto. As leis da física, elas conectam o microcosmos com o macrocosmos. Se você mudar a propriedade de uma partícula no mundo infinitamente pequeno dos átomos, isso irá afetar a estrutura em larga escala do nosso universo. O nosso universo é um esquema matemático unificado, maravilhosamente engenhoso. E é um grande mistério, não somente de onde vieram essas leis, quem é o legislador do nosso universo?
Mas também de onde vem o poder que faz com que o universo se comporte de acordo com essas leis? Essas leis da física são apenas equações. O que faz com que a matéria se comporte de acordo com essas equações? Como o físico e cosmólogo Stephen Hawking comenta, o que é que sopra vida nessas equações e faz um universo para que elas o descrevam? Albert Einstein comenta, a harmonia das leis naturais revela uma inteligência de tal superioridade que, comparada a ela, todo o pensamento sistemático e ações dos seres humanos são uma reflexão totalmente insignificante. Então, essas leis da física, elas se tornam ainda mais misteriosas quando nós observamos uma harmonia revelando uma inteligência de uma enorme superioridade. Aqui nós temos um exemplo de uma lei da física, né? Aqui temos uma lei da física. E essa lei da física, ela contém uma constante da física, a constante G da gravitação. A constante G da gravitação tem esse valor de 6,6726 10 elevado a menos 11 nestas unidades. Por que a constante G tem esse valor? Quem escolheu, decidiu que seria esse valor da constante G da física, G da gravitação? E esse é o mesmo valor em todo o nosso universo. Essa equação e essa constante valem para todo o nosso universo. E assim como a constante G da gravitação, nós temos várias outras constantes da física que assumem determinados valores específicos, né? Massa do elétron, por que 9,1 e não 10? Né? O que aconteceria se nós pudéssemos criar outros universos e nós usássemos as mesmas leis da física, mas mudássemos um pouquinho esses valores, né? Então, poderíamos mudar um pouquinho a massa do elétron, né? A carga do próton, a velocidade da luz. O que aconteceria? Então, nós ganhamos acesso a uma máquina criadora de universos. E começamos, então, a mexer os botões, né? Faz a força eletromagnética um pouquinho mais forte, a força nuclear um pouquinho mais fraca. Muda aqui a carga de uma partícula, a idade do universo, a taxa de expansão, o conteúdo de matéria. O que aconteceria? Bom, aqui nós estamos apenas brincando, né? Mas cientistas fizeram seriamente essa pesquisa. O que aconteceria se as constantes da física tivessem valores ligeiramente diferentes? E o resultado dessa pesquisa foi extremamente surpreendente. Steven Weinberg, físico prêmio Nobel, ele diz assim, a vida como nós a conhecemos seria impossível se qualquer uma das constantes físicas tivesse valores ligeiramente diferentes. Físico e astrobiólogo Paul Davies. Eu estou utilizando aqui citações de cientistas que não estão afiliados a nenhuma religião, porque nós queremos, né, uma opinião não tendenciosa. Então, físico e astrobiólogo Paul Davies. A coisa realmente impressionante não é que a vida na Terra esteja como que equilibrada na ponta de uma navalha. Ou seja, a coisa realmente impressionante não é que o nosso planeta Terra tenha todas essas condições, né, que o fazem habitável. Não, a coisa realmente impressionante é que o universo inteiro está como que equilibrado na ponta de uma navalha e que seria um caos total se qualquer uma das constantes naturais estivessem ligeiramente fora de ajuste. Veja, mesmo que você considerasse a existência do ser humano como produto do acaso, permaneceria o fato de que o universo parece incompreensivelmente apropriado para a existência da vida, quase arquitetado. Você poderia dizer um trabalho planejado, né? Do Legos divino. Bom, vamos dar alguns exemplos. Como que essa sintonia, né, esse ajuste fino das constantes da física e condições iniciais nas leis da física afetam a possibilidade de vida no nosso universo. O primeiro exemplo que eu vou dar é bem no início do nosso universo. No início do nosso universo, nós tínhamos uma sopa de partículas, antipartículas e radiação. Essa equação de Einstein aqui nos diz que podemos transformar energia em matéria e podemos transformar matéria em energia.
Então, se nós tivermos radiação extremamente quente, essa radiação terá energia suficiente para produzir pares de partícula-antipartícula. E esses pares de partícula-antipartícula podem se aniquilar e produzir radiação. Então, no início do nosso universo, nós temos essa constante transformação entre radiação, pares de partícula-antipartícula. Pares de partícula-antipartícula se aniquilando e formando radiação. Mas 1 milissegundo após o Big Bang, a temperatura cai. Nós temos a temperatura 10 elevado a 13 Kelvin. E quando a temperatura cai, abaixo desse valor, a energia dos fótons não é mais suficiente para formar pares de partícula-antipartícula. Então, o que ocorre? Esses pares de partícula-antipartícula, eles se aniquilam, formando radiação. E a radiação não tem mais energia suficiente para produzir pares de partícula-antipartícula. Existe uma pequena assimetria nas leis da física, um pequeno favoritismo na direção da matéria e não da antimatéria. Então, por alguma razão, as leis da física produziram um pouquinho mais matéria do que antimatéria. Para cada bilhão de pares de partícula-antipartícula, as leis da física produziram uma partícula extra. Então, logo no início, 1 milissegundo após o Big Bang, esses pares de partícula-antipartícula se aniquilaram, formando radiação. E sobraram, então, essas partículas extras, essas partículas de matéria extras, que não encontraram uma antipartícula para se aniquilar. Se as leis da física fossem completamente simétricas em relação à matéria e antimatéria, o universo seria feito de apenas radiação. Não teríamos matéria. Ou seja, seria um universo, obviamente, sem vida, um universo com apenas radiação. Um segundo exemplo se refere à formação dos elementos pesados. Nós somos vida baseada no carbono. Após o Big Bang, foram formados apenas hidrogênio, hélio e lítio. Mas para a vida nós necessitamos todos esses outros elementos pesados. Nós temos ferro nos nossos sangues, nós temos cálcio nos nossos ossos. Então, como esses elementos foram formados? Nós já vimos que as estrelas são reatores nucleares, e no interior das estrelas, principalmente as estrelas bastante massivas, nós podemos sintetizar elementos pesados até o ferro. Quando essa estrela explode, então, a explosão de supernova, todo esse material se espalha pelo universo. Bom, então, o astrofísico Fred Hoyle, ele começou a estudar seriamente, essas reações nucleares no interior das estrelas. Como que as estrelas produzem esses elementos pesados? Como que o carbono foi produzido no núcleo das estrelas? Então, ele percebeu que para a produção do carbono, 2 núcleos de hélio se uniam, formando um núcleo de berílio. Só que esse núcleo de berílio é instável, então ele dura apenas uma fração de segundo. E nós temos um período de tempo extremamente curto para que outro núcleo de hélio se una a esse núcleo de berílio e produza o carbono. Então, Fred Hoyle pensou, isso parece extremamente improvável, essa reação não irá ocorrer, a não ser que haja uma ressonância, a não ser que o núcleo do carbono tenha um nível de energia que bata exatamente com a soma das energias desses 2 núcleos, mais a energia cinética dessas partículas no interior das estrelas. Então, ele desafia os físicos experimentais e diz a eles, bom, vão ao laboratório, porque o núcleo de carbono tem que ter um nível de energia com o valor X. E eles vão ao laboratório e medem e conseguem descobrir esse exato nível de energia predito por Fred Hoyle. E Fred Hoyle fica extremamente impressionado, e não somente com esta reação, mas se nós seguirmos, aqui nós precisamos que haja uma ressonância, e aqui não pode haver uma ressonância para formar oxigênio, senão todo o carbono formado se transforma em oxigênio, e aí nós temos um universo sem carbono. E ele começou então a estudar detalhadamente, passo a passo,
dessas reações nucleares no núcleo das estrelas. Então ele comenta: eu não acredito que qualquer cientista que tivesse examinado as evidências falhasse em concluir que as leis da física nuclear foram deliberadamente projetadas com respeito às consequências que elas produzem dentro das estrelas. Ou seja, parece que um superintelecto pretendia fazer vida baseada no carbono, então teria que haver carbono e oxigênio em quantidades suficientes no nosso universo. E ele continua dizendo que o seu ateísmo foi grandemente balançado, né? E ele disse assim: uma interpretação de bom senso dos fatos sugere que um superintelecto tem brincado com a física, assim como com a química e biologia, e que não existem forças cegas na natureza que sejam dignas de comentários. Os números calculados a partir dos fatos a mim me parecem tão impressionantes que colocam essa conclusão quase que acima de qualquer questionamento. Esse cientista aqui parece familiar, não parece? Esse é o mesmo Fred Hoyle que propôs a teoria